pela tua palavra. Obrigado pelo livro de Joel. Obrigado porque esse texto inspirado pelo Espírito Santo nos é dado para o nosso bem, para o nosso favor, para a nossa instrução, para a nossa alegria, para a nossa consolação. Que o Senhor encha o nosso coração de esperança diante do que vamos ouvir e diante do que lemos. Que o Senhor encha nosso coração de encorajamento, de servir ao Senhor com fidelidade. Ó Senhor, bendito és, te adoramos. É isso que colocamos diante de ti em oração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, temos diante de nós o capítulo 2 de Joel. Este capítulo nos ensinará sobre o amor corretivo de Deus por seu povo. O amor corretivo de Deus por seu povo. Isso quer dizer que Deus age corretivamente com o seu povo. Não é pelo fato de Deus amar a igreja, amar o seu povo, que deixará de corrigi-lo ou corrigi-la. Pedro vai nos dizer que o juízo começa dentro da casa de Deus. Nesse texto ainda temos juízo e ameaças divinas, mas também temos promessa de restauração da parte do Senhor. Recapitulando o que vimos no último domingo, no capítulo 1, a ameaça de Deus aqui posta por Joel é que um grande exército de gafanhotos iria invadir Judá. Uma grande praga de gafanhotos visitaria o povo de Deus e destruiria tudo. Tudo seria devastado. A primeira parte do capítulo 2, do 1 ao 11, isso ainda é mostrado, que Deus traria um juízo tamanho que tudo naquele lugar seria absolutamente destruído, seria tirado, seria arrancado. O povo ficaria à míngua, literalmente. À míngua. O povo ficaria devastado, literalmente. E isso pela mão do Todo-Poderoso. Os devoradores que temos aqui, como o texto nos diz, sobre os gafanhotos devoradores, nada tem a ver com o diabo nem com Satanás. Tem a ver com uma ordem divina, uma praga de gafanhotos, para destruir tudo. Lavoura, moradas, madeira, absolutamente tudo. Nada ficaria sem ser destruído pelos gafanhotos. Aqui há uma expressão belíssima e uma descrição poderosíssima que diz que à frente dos gafanhotos se tem o Éden, atrás dos gafanhotos se tem deserto. Algo que era bonito estava na frente deles, mas depois que eles passam, aquilo é absolutamente destruído e vira um deserto. Deus estaria ou estava enviando uma grande praga ao seu povo. Por que motivo? Desobediência. Desobediência. Esta é a dinâmica divina no ministério dos profetas. Deus levanta um profeta e ele fala da aliança de Deus com o seu povo e convoca o povo a retornar à fidelidade e aliança. Se o povo não obedece, não se arrepende, Deus usa aquele profeta com ameaças de julgamento, a fim de conduzir o povo ao arrependimento. Se diante da ameaça o povo ainda não se arrepende, Deus envia o julgamento para que o povo se arrependa. O povo arrependendo-se então após o julgamento, Deus visita o povo com restauração. E é isso que o texto de Joel está nos mostrando. A mensagem de Joel, por mais dura, apocalíptica, devastadora que pareça, nos primeiros versículos, na primeira parte do livro, pelo contrário, ele é um livro de restauração. Ele é um livro que fala do amor e da fidelidade de Deus por seu povo. É bem verdade que o Deus que nós ouvimos por aí é um Deus mais digerível, mais aceitável, mais palatável, mais acessível. É mais bonito sempre dizer que Deus é amor, que Deus não está preocupado, não vai julgar ninguém, ou não vai mandar ninguém para o inferno, ou não vai mandar ninguém para uma condenação. Afinal, ele é amor. É melhor pensar nesse tipo de Deus, criado pela mentalidade moderna. Mas esse não é o Deus revelado nas Escrituras. E isso, quando está posto nas Escrituras, não é para aterrorizar os homens, para que se convertam a uma religião
com medo ou com terrores religiosos, como na Idade Média. Esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, de anúncio de Joel, não é algo simplesmente medieval, onde as pessoas tinham medo dos espíritos, dos demônios e do que Deus estava fazendo através de pragas no seu tempo. Esse texto nos mostra que Deus, de fato, é aquele que visita nações, um povo, a igreja, com duro julgamento, mas um Deus que restaura. Não é um Deus que quer ser saciado apenas com uma oferta alçada. É um Deus que quer ser honrado e amado, porque isso é devido a Ele, como Deus e Senhor do universo e Senhor do seu povo. A primeira parte aqui deste capítulo, nós temos dos versículos 1 ao 11, Joel exortando os moradores da terra que se preparem para o ataque iminente do exército do Senhor. E Joel faz uma descrição pormenorizada da organização militar de um exército de gafanhotos. Observe isso. Na segunda parte, nós aprendemos que corações contritos podem trazer compaixão e bênção de Deus às suas vidas. Em primeiro lugar, nós estamos falando de coletividade, da inclinação da igreja como um todo, o povo coletivamente. Então, quando o povo se inclina em arrependimento, em súplica, em jejum, em conversão, a Bíblia nos garante que Deus terá compaixão e abençoará o seu povo. Na terceira parte, o Senhor da aliança promete restaurar o seu povo de um modo mais completo do que antes. Na segunda parte, Deus diz que vai abençoar a lavoura, abençoar os animais, abençoar os negócios, abençoar a vida do povo. Mas na última parte, Deus diz que vai restaurar o povo completamente. E aqui Joel está se referindo aos últimos dias, ao que começa a acontecer no dia de Pentecostes, na visitação poderosa de Deus por meio do Espírito Santo. Essas três partes são unidas e são importantes para entendermos toda a mensagem que está nesse capítulo. Mas vamos lá, vamos ao capítulo 1. Tocai a trombeta, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A trombeta aqui é um chofar, é um anúncio, não é uma trombeta como a gente conhece trombeta, né? Não é um trompete, não é um trombone de vara, é um chifre. Ali era a trombeta naquele mundo antigo. Daí porque muitas igrejas judaizantes pegam um chifre e começam a tocar, né? Aqui, de fato, é um chofar. A trombeta seria tocada e todas as vezes que a trombeta é tocada, isso é um anúncio. Na verdade, isso acontece várias vezes como um anúncio real, um chamamento da realeza para que os súditos venham ouvir um anúncio. Todos temem o soar da trombeta de carneiro do Antigo Testamento. O soar do chofar é algo que chama a atenção do povo, para a reunião do povo. E aqui é um anúncio de juízo aterrorizante. Isso fica claro no versículo 1, quando Joel diz: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. A grande praga de gafanhotos ainda não é o dia final. A grande praga de gafanhotos ainda não é o grande juízo que virá. Se aquela praga é terrível, porque o texto vai dizer aqui que o sol é obscurecido e a lua e as estrelas, com a grande nuvem de gafanhotos. Grande nuvem. No último domingo eu falei para vocês de eventos naturais que já aconteceram, século XIX, em tempos antigos, de nuvens de gafanhoto invadir determinados lugares. Nós estamos falando de uma nuvem de mais de 2 quilômetros de distância. Nuvens de mais de 3 quilômetros de distância, devastando absolutamente tudo. O que está aqui é muito maior do que isso. O que está aqui é aterrorizante. Não há como escapar da praga dos gafanhotos. Depois o texto vai dizer aqui no verso 2, dia de escuridade. A escuridade aqui demonstra a gloriosa ação do Senhor para julgar. Nem sempre que escuridão aparece na Escritura é um sinônimo de trevas relacionadas ao pecado.
ou trevas relacionadas ao inferno, densas trevas como o inferno. Muitas vezes, quando a escuridão aparece na Escritura, está falando da realeza de Deus, do mistério de Deus, do juízo de Deus. A escuridão em relação a Deus pode corresponder também à sua santidade. Vá comigo para Deuteronômio capítulo 4, por favor. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 4. Versículo 11. Veja só. Quatro 11 de Deuteronômio. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte. O que é que diz agora aqui, irmãos? E o monte ardia em fogo até o meio dos céus. E havia trevas, nuvens. Aí o verso 12 diz o quê? Então falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não viste aparência nenhuma. A escuridão está ao lado do fogo aqui, e tanto fogo como escuridão representam o poder, a majestade de Deus de julgar, de falar. Nem sempre escuridão, nem sempre trevas está relacionado ao mal. Também pode estar relacionado a Deus, certo? Então, temos também aqui, ainda neste versículo 2, algo importante. Vejamos aqui, veja só. Dia de escuridade e densas trevas. Dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um grande povo poderoso. Essa é a descrição do exército de gafanhotos. Como a alva sobre um monte. Você já viu? Um monte e aquela alvazinha bonita assim sobre o monte, grande. Essa é a descrição visual que Joel está nos dando dos gafanhotos. Ele continua: qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele, deste povo, vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Você entende aqui as imagens de Joel? Os gafanhotos estão indo. Quando eles estão indo, a ideia é eles vão queimando, fogo abrasador. E depois que eles passam, ainda tem brasa queimando. A ideia aqui, reforçada por Joel várias vezes, é que não fica nada. Não fica nenhum grão de pó quando esse exército vai passando. Ele vai atropelando e devastando todas as coisas. Não há possibilidade de ninguém sobreviver com o avanço desse exército. Verso 3. À frente dele vai fogo devorador, chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim de quê? Do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Verso 3. Nada lhe escapa. Tudo está bem, tudo está bonito antes daquele exército passar. Depois que ele passa, é deserto. Não tem mais nada. Não fica uma cena de destruição, entende? Não fica, não é isso. Não ficam ruínas. Não ficam as coisas queimadas. Não fica nada. Nada que lembre o que era antes. Nada resta. Esta é a palavra divina aqui depois que esse grande exército invade. E o mais assustador aqui, irmãos, é o seguinte, é Deus dizendo assim ao seu povo: se eu quiser, eu acabo com tudo usando insetos. Eu não preciso usar um exército humano. Deus fez isso com os caldeus em relação a Judá, ao reino de Judá. Usou os babilônios. Deus usou os assírios. Mas aqui Deus está dizendo: eu não preciso usar homens para julgar o meu povo. Eu posso usar os insetos, eu posso usar a criação. Deus está dizendo: eu governo tudo. Era mais fácil para o povo de Judá, inclusive, lutar contra algum exército humano. Agora, quem luta contra gafanhoto, irmãos? Quem luta contra insetos? Quem luta? Diga-se de passagem a sua luta em casa com aquela raquete.
tentando matar as muriçocas, né? Já esteve em um lugar com a peste de muriçoca, é terrível. Mas você só mata porque não tem muita. Porque se tivesse muita. Primeiro que você é tomado de pânico, né? O que eu vou fazer? Imagina um enxame de barata. Agora eu mexi com o psicológico de vocês. Agora eu fui no psicológico de vocês. Imagina uma invasão de ratos. Não tem cola-rato que segure aquilo. Isso aqui é muito pior. Nada deteria aquela praga. E Deus estava dizendo: eu estou enviando. Veja a descrição do exército a partir do verso 4. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chama de fogo que devoram o restolho. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Povo poderoso posto em ordem de combate. Mais à frente aqui um pouquinho, Joel vai dizer que eles estão estrategicamente enfileirados e nenhum gafanhoto passa à frente do outro. Eles não ultrapassam o que o outro está executando, amando do Todo-Poderoso. Eles não se bagunçam no trabalho que Deus ordenou. Agora esse povo aqui de gafanhotos são crentes com força, viu? São obedientes. Sai na risca. Se Jeová riscou aqui, os gafanhotos vão aqui. A gente não vai fazer outra coisa. A gente não vai acrescentar. A gente não vai diminuir. A gente vai fazer exatamente o que ele ordenou. Verso 6, veja só. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Foram ver ontem o desfile de 7 de setembro? É bonito, né? É bonito ver a marcha organizada, é bonito ouvir as pisadas, a cadência das pisadas, aquilo tudo bem organizado. É bonito de ver toda aquela organização militar. Isso aqui supera qualquer grande exército. Imagine os grandes exércitos em combates, no fronte de batalha, exército frente a outro exército, preparados com lutadores, com guerreiros, nos lugares estratégicos, com escudeiros, com arqueiros, em lugares estratégicos para executar a sua missão. Mesmo ali, quando a batalha começa e se torna renhida, aqueles que estão no meio da batalha não têm como manter uma ordem, porque eles não sabem o que virá por trás. Eles estão lutando contra um adversário. Os gafanhotos não tinham adversários. Não existia adversário para esse exército que Deus estava enviando. Era um exército majoritário, poderoso e vencedor. Somente um poderia vencer a praga, aquele que ordenou. Somente um poderia fazer a praga retroagir, aquele que disse: avancem, destruam absolutamente tudo. Ninguém podia fazer absolutamente nada. O texto diz aqui que aqueles que veem o exército de gafanhotos vindo, só resta uma coisa para eles: empalidecer. Empalidecer. Ficar mais branco do que uma folha de papel ofício. Terror. Só resta para aqueles que estão vendo a praga, o juízo vir, se aterrorizarem, se desesperarem. Não tem outra saída. Vão clamar a quem? Ao Senhor? Só pode ser a Ele. Só pode ser a Ele. Vão chamar a quem? Vão chamar o carro da fumaça? Se lembram do carro da fumaça? Também não vai adiantar. Vai comprar um baigonzinho? Ou aquele assim? Vocês usavam aquele assim? A bombinha? Vai comprar... Como era o nome daquele que tinha antigamente, que era um espiralzinho assim? Sentinela. Se lembram? Tá negócio catingoso aquilo, né? Vai comprar uma sentinelazinha para afugentar os gafanhotos. Acho que nem serve para gafanhoto aquilo. Não adianta. Eles virão. E nada impedirá. É o que Deus está dizendo. Vejam o verso 8. Veja como é assustador. Não empurram uns aos outros.
Cada um segue no seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor, verso 11, levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Joel está dizendo, o Senhor levanta a voz. E agora ele vai falar com o exército. Depois de todo o seu trabalho, depois de toda a destruição, nós vamos chegar já no verso 12, mas antes disso preciso fazer algumas considerações aqui aplicativas. Primeiro, irmãos, aprendemos com esses versículos que Deus visita seu povo com sua gloriosa presença. Mas isso nem sempre é para trazer alívio e refrigério. Muitas vezes é para repreender severamente o seu povo. A escuridão aqui é símbolo de poderosa e gloriosa mão de Deus operando contra o povo dele, não a favor. Contra o povo. E Deus luta contra o seu povo? Sim. Se o seu povo estiver em perseverante desobediência, em persistente impenitência, Deus milita contra o seu povo a fim de levá-lo para o arrependimento. Segundo lugar, não devemos perder de vista que Deus está fazendo isso para o bem do seu povo e não para o mal do seu povo. Ele anuncia o que irá fazer para conduzir ao povo ao arrependimento. Ele não chega de imediato com a praga. Ele diz que a praga virá, a fim de que o discurso de juízo já arraste o povo para arrependimento. Mas o povo de Deus é tardio em arrepender-se. Que bom que Deus é tardio em irar-se, porque nós somos tardios em nos arrependermos dos nossos pecados. Em terceiro lugar, Deus pode vir a nós em juízo de tal forma a trazer a nós prejuízos, percas, falências, tristezas. E a ação de Deus é orquestrada. Não adianta o povo fugir, não adianta lutar, não tem como lutar contra o juízo divino. Era uma peleja desigual. Os gafanhotos são o exército de Deus, estão a serviço de Deus e cumprirão o que Deus disse. Nada impede Deus de executar o que ele quer. Nada. Em quarto lugar, meus irmãos, aprendemos aqui que nós devemos andar conforme a vontade do Senhor. Não brinquemos com a vontade santa de Deus. Devemos dar ouvidos à sua voz. Devemos dar ouvidos aos seus mandamentos. A falta de arrependimento atrai juízo e disciplina. Agora vamos ao verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O arrependimento aqui devia ser integral, não circunstancial. Não era um pedido de socorro por uma situação desesperadora. Devia ser um arrependimento genuíno, um reconhecimento do pecado. Não apenas um reconhecimento do terror do momento da praga, mas um reconhecimento de que Deus estava arrastando o povo ao arrependimento. Então o que é que o povo faz? Ouve a voz do Senhor falando nesse versículo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Dê sinais de arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Verso 13, há uma expressão importante aqui: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar o coração. Havia uma prática no Israel antigo de quando o povo entendia a assolação de Deus, entendia o juízo de Deus, que ia se arrepender com choro e com terra cinza na cabeça, eles rasgavam as vestes. Deus está dizendo aqui: eu não quero vestes rasgadas, eu quero corações rasgados. Porque alguém pode seguir o curso natural da liturgia. Eu vou seguir a liturgia, o nosso costume. Me arrependo, Senhor.
eu me arrependo, rasguei minhas vestes. Deus está dizendo, não, eu quero corações rasgados. Este é um termo usado, irmãos, que expressa contrição interna. É uma atitude que está sendo modificada. É uma verdadeira disposição arrependida e de coração para obedecer ao Senhor. O arrependimento do povo faria Deus suspender o juízo. O arrependimento do povo faria Deus suspender o juízo. Esta é a razão de, no versículo abaixo, nós observarmos algo muito interessante aqui. Veja só o versículo de número 14. Melhor, versículo 13 ainda. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A ideia do arrependimento do mal aqui não é Deus se arrepender de um erro, né? Porque arrependimento tem uma conotação ligada a pecado, ligada a erro. Deus não se arrepende. Deus não erra, Deus não peca. O que é que acontece aqui? Nós temos o que nós chamamos em teologia aqui de antropopatia. Antropopatia. Antro vem de homem, de humanidade. Patos vem de sentimentos. Então, a revelação é mostrada, muitas vezes, de Deus mostrando-se como tendo os mesmos sentimentos dos homens. Certo? Para que nós entendamos a mensagem. Mas Deus é impassível. Deus em si é impassível. Deus não tem paixões. Mas é necessário que na revelação Deus se mostre assim para nós entendermos. Mas o contexto aqui não é Deus se arrepender do ponto de vista de que eu errei em julgar o povo, agora eu vou fazer de outra forma. O arrependimento do mal aqui é a suspensão do juízo. Se o povo se arrepende, Deus suspende o juízo. Por quê? Nós precisamos entender isso desta forma, porque o próprio versículo 13 diz que ele é benigno e tardio em irar-se. Deus é bom. Deus é bom. É naturalmente bom. Ele é todo bondade. Então, arrepender-se do mal aqui é suspender o juízo. Veja o verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Esta é a ordem de Deus para um caráter de urgência no meio do seu povo. O povo deveria reunir-se em adoração a Deus. As recomendações continuam no verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. A ideia dos anciãos aqui são os presbíteros. Naquela época, reuni os filhinhos e os que mamam, as crianças, os bebês de colo. Saia o noivo da recâmara e a noiva do seu aposento. Abandone os noivos à lua de mel e todos venham para a igreja. Porque não há nada mais importante agora do que o arrependimento. Não há nenhum prazer nessa vida mais importante do que o povo de Deus se juntar em arrependimento, em jejum, em choro, em pranto diante do Senhor, suplicando a sua misericórdia. Não há nada mais importante do que isso. Meus irmãos, veja o verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem assim, os pastores do rebanho, orem assim: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Deus não chama apenas o povo dele para arrependimento. Deus está dizendo aos líderes, aos presbíteros, aos pastores do povo: orem pelo povo. Isso é trabalho de vocês, cuidar do povo e orar por eles. Porque se o povo está em caminhos errados, grande parte disso é culpa dos sacerdotes. Porque se a palavra é ministrada, se o culto é realizado fielmente, Deus abençoará a sua seara. Deus abençoará o seu povo. Se a igreja está caminhando em pecado, desviada, grande parte da culpa disso é dos presbíteros, dos pastores, dos sacerdotes que servem no altar. Assim Deus disse a Malaquias. Deus disse: esses sacerdotes, esses, o que eles merecem é excremento ser esfregado nos seus rostos.
Porque eles matam um animal saudável e dão a um governador. Eles dão a um político para agradar um político, para terem favores políticos em Israel. E a mim, o Deus de Israel, que determinei que todo animal fosse sem defeito e sem mancha, eles me trazem um animal doente e quase morto. A repreensão começa pela casa de Deus e começa pelo altar. Começa pela liderança. Deus chama ao arrependimento os líderes da igreja, antes mesmo de convocar o povo para o arrependimento. Uma igreja saudável terá uma liderança saudável. Uma igreja doente terá uma liderança doente. Não tem como ser o inverso. Não tem como uma igreja ser saudável com a liderança doente. E não tem como uma liderança ser fiel, zelosa, pela vontade de Deus, em servir ao Senhor com fidelidade, em cuidar do povo como Deus disse, como Deus orienta. Não tem como Deus não abençoar. Porque Deus disse que vai abençoar. Meus irmãos, Deus exorta o seu povo a abrir-se ao Senhor, a buscá-lo, a entregar-se a Ele inteiramente. Deus nos convoca a nós, primeira igreja de Caruaru. Rasguem o coração. Mudem a atitude. Mudem os costumes. Abandonem o pecado e a rebeldia. Deus nos exorta nessa noite, do mesmo modo que exortou o povo aqui no livro de Joel. Abandonem as vaidades da vida, abandonem os pecados recorrentes, mudem as atitudes perversas. Se vocês permanecerem assim, eu os corrigirei severamente. Visitarei a sua casa e visitarei esta igreja. Estenderei a mão contra vós, diz o Senhor. Em segundo lugar, obedeçamos à convocação do Senhor. Juntemo-nos, congreguemo-nos, jejuemos, busquemos em oração ao Senhor, clamemos por nós mesmos e pelo povo, pelo perdão de Deus e pela restauração. Digamos a Deus: Senhor, perdoa-nos e nos incluamos nisso, irmãos. Não sejamos como fariseus hipócritas. Senhor, não me julgue porque eu sou justo. Julgue a Ele. Eu estou fora disso. Deus está dizendo a todo o povo aqui: juntos busquem a minha presença, arrependidos, confessando os seus pecados, ministros do altar, confessem os seus pecados, as suas negligências, a sua covardia em ensinar o povo, em admoestar o povo, em corrigir o povo, em cuidar do povo. Abandonem os seus pecados, ministros de Deus. Abandonem os seus pecados, povo santo de Israel, porque senão eu virei e visitarei o meu povo com peste. Pelo que nós temos orado, meus irmãos? Nós temos orado apenas por nossas necessidades materiais? Nós temos orado apenas por nossa saúde física? Ou nós temos orado, perdoa as nossas dívidas, Senhor? Perdoa as nossas ofensas, Senhor. Vamos para o versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Observe que isso se dá depois da intercessão dos sacerdotes, não é? Os sacerdotes oram pelo povo e Deus se inclina ao povo. Deus olha para o povo. Isso quer dizer que se nós, unicamente, nós mesmos, ministros do Senhor dessa igreja, orarmos a Deus, Ele pode impedir o seu juízo? Imediatamente minha resposta é não. Mas um sumo sacerdote já orou por nós e já suplicou por nós.
e recebeu toda a ira e praga em si mesmo. Jesus Cristo, o justo. Mas agora sim, ele confia aos seus ministros como representantes dele, como representantes dos seus ofícios, real, sacerdotal e profético, que estes supliquem a Deus em favor do seu povo. Então, por isso que o texto diz: Deus, o Senhor, se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus olhou não apenas para o povo, olhou para a terra, olhou para os animais e olhou para o povo. Verso 20. Mas o exército que vem do norte, diz o Senhor, o que, irmãos? Eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus está dizendo: eu, o Senhor, destruí o inimigo que era contra vós. Destruí o juízo que era contra vós. Não resta mais nada. Assim como eles não deixaram nada ao passarem, como eles transformaram Éden em deserto, eu transformo o juízo e a praga em deserto, em pó. Verso 21. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Ah, irmãos, o Deus que ameaça-nos para nos converter também promete: não tenha mais medo. Não tenha mais medo. Alegre-se. Alegre-se, povo de Deus, porque o Senhor faz grandes coisas por nós. Verso 22. Mais uma vez, não temais agora os animais do campo. Por que Deus está falando dos animais do campo? Lembremos-nos do que ouvimos no domingo passado. Uma vez que os gafanhotos comem a lavoura, os animais não têm o que comer. Uma vez que os gafanhotos acabam com tudo, os animais vão entrar em inanição. Então Deus está dizendo agora aos animais do campo: não tenham medo, animais, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Vocês terão o que comer, os meus bichinhos terão o que comer. Eu não cuido apenas do meu povo, eu cuido também dos animais, eu cuido de toda a minha criação, porque o meu povo se arrependeu. Você entende a nossa responsabilidade diante de Deus? Porque o meu povo se arrependeu. Eu visitei a terra com o que em hebraico chamamos de shalom. Shalom é a paz de Deus em todas as medidas, em todas as áreas, em todas as esferas na vida do seu povo. Espiritual, material. Verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará justa medida a chuva, para descer como outrora, a chuva temporã em serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Irei restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Migrador, destruidor, cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Eu irei restaurar. Mas você não tem o direito de dizer: eu quero de volta o que é meu. Deus é quem pode dizer: eu restituirei. Certo, irmãos? Veja que coisa linda no verso 26. Vocês comerão abundantemente, e vocês se fartarão, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, o meu povo jamais será envergonhado. Deus está dizendo: eu trarei abundância, eu colocarei comida na mesa de vocês, eu trarei alegria ao coração de vocês, e vocês agora vão festejar, se alegrar no Senhor.
Se antes vocês choraram, prantearam e lamentaram, agora vocês irão festejar diante do Senhor. Essas são duas coisas que o povo de Deus deve aprender a fazer de forma muito intensa. Lamentar, chorar, jejuar, clamar, festejar, celebrar, se alegrar diante do Senhor. Não podemos deixar nenhuma nem outra. E aí chegamos à última parte e a melhor de todas elas. Verso 28. Depois de Deus abençoar temporalmente Israel, isso aqui é uma bênção temporal, física, Deus diz agora ao povo: e acontecerá depois dessas coisas, da comida aos animais, da alegria do meu povo, da abundância de comida para o meu povo, depois disso, haverá uma bênção maior. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que nós temos aqui duas coisas acontecendo. Os últimos dias começando e os últimos dias terminando. Os últimos dias começando com a vinda de Jesus, e aqui pontualmente o que Joel está dizendo é a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o derramamento do Espírito, a visitação escatológica de Deus no Espírito ao seu povo. A grande bênção começou. Deus começou a derramar o seu Espírito. Isso é mais valioso do que lavoura, do que gado, do que prosperidade material. A bênção de Deus no Antigo Testamento era muito caracterizada pela prosperidade material. A bênção de Deus no Novo Testamento é potencialmente caracterizada pela abundância da presença do Espírito Santo. Quando nós chegamos no verso 30, nós já estamos olhando para o fim dos últimos dias. É o que Joel está profetizando. Nos lembremos que ele sempre está olhando para o dia do Senhor, o dia final, o dia do juízo. Ele está caminhando para isso, mostrando o julgamento presente e julgamento futuro, pontuando o julgamento presente, pontuando o julgamento futuro. Então ele diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será um abalo cósmico. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Por que todas essas verdades são anunciadas por Joel, meus irmãos? Para a salvação dos que não creem. Sim, a mão do Senhor pode nos visitar duramente, mas a mão do Senhor também nos visitará com muitas bênçãos. Problemas financeiros podem sobrevir-nos. Problemas familiares podem sobrevir-nos. Problemas de saúde podem também sobrevir-nos. Mas aprendemos com Joel que a maior bênção de Deus sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco. Depois desses dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Às vezes só esperamos aqueles dias e não esperamos o que vem depois daqueles dias. Você tem experimentado isso, meu irmão, minha irmã? Você tem experimentado a presença do Senhor, a alegria do Senhor? Ou você tem experimentado enfermidade, luto, dívidas, solidão, abandono? Será que você tem experimentado isso e vivido tudo isso? Deus promete restaurar-nos completamente dos estragos feitos pelo pecado e também promete nos guardar-nos de toda ameaça de juízo sobre nós. Nós não estaremos debaixo da grande ira de Deus sobre o mundo.
sobre o juízo final. Deus pode irar-se conosco e nos disciplinar aqui temporalmente, mas para a nossa salvação, a ira final não virá sobre nós. Nós estamos resguardados disso. Isso é motivo de nos alegrarmos em Deus. Se algo se levantou contra o povo de Deus, em algum momento da história, Deus abateu, afastou, ordenou que saísse. Nós podemos ver isso em Êxodo. Deus soprou um vento muito forte e afastou os gafanhotos. Deus tem poder para fazer cessar a praga, porque disse ele mesmo que a praga era seu exército. Você pode não estar debaixo de uma praga, mas pode estar debaixo de uma luta muito grande. Paulo estava fazendo a vontade de Deus, estava servindo a Deus e servindo com alegria, com sofrimentos na sua carne, e pediu que o Senhor afastasse dele aquele espinho. O Senhor disse: não, Paulo, a minha graça basta a você, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós sempre temos a esperança de que Deus resolva a causa material, para que nós nos alegremos em Deus. Mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes o interesse de Deus não é resolver a causa material, mas nos ensinar a vivermos em alegria perante Ele, independente das causas materiais. Se nossa vida com Deus é um fracasso, tudo irá fracassar. O que adianta uma carreira bem-sucedida? O que adianta muitos diplomas na parede? O que adianta boas roupas, boas bebidas, bons lugares sendo visitados? O que adianta tudo isso se a nossa vida com Deus é um fracasso? Uma vida reta de fidelidade ao Senhor nos dá sabedoria para vivermos em todas as demais áreas da vida de modo mais feliz ainda. Vivendo com Deus, nós desfrutaremos melhor a nossa família. Desfrutaremos melhor o que bebemos, o que comemos. Desfrutaremos melhor o que vestimos. Desfrutaremos melhor os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Vivendo com Deus, desfrutaremos melhor tudo, até um copo de água bebido numa vida que vive com Deus é mais abençoado. Até um pouco de café pela manhã com Deus é algo mais feliz. O bocado molhado ou pouco molhado daquele que anda com o Senhor é abençoado. Do que adianta eu ter muita coisa e a bênção de Deus não está naquilo? Entenda algo que eu vou lhe dizer aqui. Nem sempre a prosperidade nesse mundo é sinônimo da bênção de Deus. Muitas vezes é uma provação. É uma provação. Se nossa vida com Deus é a prioridade, se nossa vida com Deus é o bem mais precioso que nós temos, tudo vai ser diferente. Vamos para algumas questões práticas nisso, né? Pastor, eu tenho filhos pequenos e ler a Bíblia em casa de manhã é impossível, é um caos. Um se cala, outro chora. Tem que ir para a escola, tem que arrumar, tem que dar comida. Aí quando eu ajeito um que vou botar a comida do outro, o outro derramou o leite. E quando eu ajeito o outro, aí o outro derramou a comida no chão. Como é que eu vou ler a Bíblia desse jeito? Aí os crentes entram num estado místico, assim, quase monástico. Eu tenho, eu tenho filhos, mas eu preciso de silêncio
para que eu leia a Bíblia e ore. Se eu não tiver, eu não vou conseguir fazer. Primeiro abandone essa perspectiva. Pelo menos por alguns anos. Abra sua Bíblia e leia. Mas eles ficam fazendo barulho. Eu sei. Às vezes, quando não temos crianças fazendo barulho, a nossa própria mente faz barulho, não é assim, irmãos? Mas, pastor, eu sinto dores, eu estou enfermo, enferma, não consigo me concentrar. Dedique todas as suas forças para buscar o Senhor. O Senhor não quer de você perfeição. Ele quer de você fidelidade e perseverança. Ele quer que você persevere. Mas, pastor, eu não sei ler direito. Mas o Espírito Santo sabe lhe ensinar. Pastor, eu não consigo orar 4 horas direto. O Espírito Santo ora por você. Mas ele quer que você ore, que você busque, que você esteja com ele. Deus é tão misericordioso conosco, irmãos. Irmãos, e ele pede tão pouco, irmãos, a nós. Ele exige tão pouco de nós. Porque se ele fosse exigir tudo que ele pode por direito, quem de nós conseguiria? Quem de nós conseguiria? Quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Antes que venha o grande e terrível julgamento divino, o povo de Deus pode experimentar prévias de um juízo nessa terra. Mas o povo de Deus também desfrutará de refrigério nessa terra antes da grande restauração. Antes da glória celeste ser instalada absolutamente. Deus deseja visitar o seu povo com bênçãos espirituais. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo texto de Joel. Obrigado pelo desafio que esse profeta nos traz em refletirmos sobre esse conteúdo tão rico, profundo, duro, mas tão cheio de misericórdia, de amor, de compaixão, de bondade, de restauração, de bênçãos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o teu povo. Te peço que guardes o teu povo do pecado. Guarde nossa mente, Senhor, da desobediência. Abençoe os jovens, livrando-os do mal, das tentações da apostasia. Anima-os a te servir, a se alegrar no Senhor, a ter prazer na tua palavra, em ouvir a tua palavra, em a conhecer a tua palavra mais profundamente. Abençoa, Senhor, as famílias. Traz-nos de volta a uma prática piedosa familiar, onde o teu nome é honrado, glorificado na nossa casa. Tira da nossa mente, Senhor, um padrão de perfeição que não existirá nessa terra, mas coloca no nosso coração o desejo de te servir com perseverança dentro da nossa casa, ensinando ao nosso próprio coração, encorajando o nosso cônjuge, os nossos filhos, a termos uma vida piedosa. Abençoa-nos nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nos nossos planos, a que o teu nome seja honrado e glorificado nisso. Tem misericórdia daqueles que não enxergam a verdade do Evangelho, daqueles que são parentes nossos, que não conseguem ver um palmo à frente do seu nariz em relação ao seu destino eterno. Que o Senhor nos use para mostrar a eles a salvação em Cristo. E que um dia Deus julgará todo pecado, todo erro, todo abandono da verdade. Converte-os, Senhor, filhos afastados da igreja, filhos desviados da verdade. Converte-os a ti. Traz essa alegria ao coração do teu povo, depois de tantos anos de oração. Ver os filhos desviados retornando ao evangelho da graça de Deus. E de uma vez para sempre. Te pedimos a tua bênção sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre nosso país. Livra-nos da maldade.
Faça cair os corruptos, Senhor. Livra-nos do homem mau. Livra-nos, Senhor, de políticos irresponsáveis, cruéis, comprometidos com o diabo, com o erro, comprometidos com a corrupção, com o engano, com a imoralidade. Livra-nos destes. Faça cair, Senhor, assim como tu fizeste cair grandes impérios históricos, que humanamente falando, naquele tempo ninguém diria que cairiam. Tu fizeste Babilônia cair, fizeste Pérsia cair, fizeste, Senhor, Grécia cair, Roma cair. E ainda hoje, Senhor, tu derribas grandes impérios, porque tu és a grande pedra, não cortada por mãos humanas, que destruirá todos os impérios humanos. Nossa esperança, Senhor, não está nos impérios humanos terrenos atuais, está no teu grande reino. Aguardamos a instalação completa e absoluta na tua vinda, do teu grande reino eterno. Ora vem, Senhor Jesus. Sabemos que ainda faltam coisas acontecerem nessa terra, antes do teu retorno. Mas como tua igreja, aguardamos o grande encontro com o noivo. Estejamos prontos para isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.